Relacionamento de casal. Hoje com a presença da Renata, que vai vir falar um pouco com a gente sobre relacionamento. E aí vou esperar um pouquinho para ela entrar. Ela entrou. Vou deixar ela entrar aqui. Seja muito bem-vinda, Nina, Maria Luísa. Deixa eu chamar a Renata aqui para entrar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Renata, faz a solicitação daí que eu te aceito aqui. Ei, Juninho. Bora entender. Deixa eu ver aqui. Tô tentando puxar ela aqui. Deixa eu ver se tem pedido. A minha internet hoje tá ruim por causa que tá chovendo. Achei. Peraí, gente. Tô aqui chamando ela aqui pra entrar. Encontrando ela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá quicando? Como que tá aí? Só pra eu entender aqui a conexão. Me responde aí no chat. Gente. Voltou? Vamos lá. Voltou? Agora deu. Tava caiu 2 vezes. É por causa da chuva que começou a chover aqui bem. E aí, até a chuva dar esse primeiro boom, a internet dá uma oscilada. Aí troquei pro 5G aqui. Aqui trovejou e voltou. Deixa eu mexer, que acho que vai ficar melhor assim. Trovejou e voltou. Falei assim, gente, será que vai chover? Aí parou. Falei assim, não, acho que não vai chover, não. Porque aqui onde que eu moro, assim, choveu, ventou, a luz acaba. É um negócio assim, uma loucura. Eu tô na mesma história. Sempre quando vai começar a chover, a internet dá um apagão, depois ela volta. Mas aí passei aqui pro 5G. Então, gratidão. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente, né, sobre o impacto da nossa relação com a mãe para a nossa relação de casal. E aí, já trazendo um lugar que para mim é muito importante, que eu tenho um lugar para mim que eu trago sempre na minha fala, que é não tem certo nem errado, tem percepção. Né? Porque senão a gente cai num lugar de vítima, de culpar, responsabilizar o outro, né? Responsabilizar por tudo que aconteceu. E não é isso. O importante é que a gente consiga perceber, né? Porque quando você tem a percepção, aquilo sai do inconsciente e vem para o consciente. Você só consegue trabalhar aquilo que você traz para o consciente, aquilo que você consegue perceber. Você tem aquele momento eureka e fala, isso aqui faz sentido para mim. Eu vi isso aqui acontecendo, né? Será que isso impacta ou não dentro da minha relação aqui?
Né? Assim, então, gratidão por aceitar esse convite com a história tão linda aí que você tem, que essa semana você colocou nas redes, né? E aí se apresente, a fala é sua. Sim, Gleice, eu que agradeço pelo convite. Eu sempre falei assim, nossa, gente, a Gleice me chamou para fazer a live com ela, que legal. E assim, é uma responsabilidade, porque eu sempre te admirei, né? Desde o curso lá, você contando a sua história. É uma mulher de muita força. Assim, eu te acho super inteligente, né? Você não se coloca nesse lugar de vítima, e isso é muito legal. Infelizmente, hoje sim, a gente tem muitas mulheres nesse lugar de vítima. E esse lugar, principalmente dentro da relação de casal, é um lugar muito perigoso, mas é um lugar que o pessoal se coloca. Então, assim, quando eu comecei, né, um pouquinho da minha história, quando eu comecei a estudar constelação familiar, foi por causa do meu casamento. Meu casamento estava em crise esse ano, esse mês agora. Vou fazer 19 anos de casado. Mas teve um período que foi muito difícil, foi uns 5 anos, 6 anos. E assim, eu nem imaginava que o meu casamento estava em crise. Eu não sabia, eu não tinha consciência mesmo. Eu estava nesse lugar. A culpa é do Luciano, tudo é ele, é esse lugar. Tudo é ele, a culpa dele, ele que não faz, é isso, é aquilo. Ao ponto dele pegar mesmo e ligar para o advogado e falar assim: ó, nós vamos separar, eu não aguento mais, tá muito difícil a nossa relação. Conversamos com o advogado, eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada, não é só isso, tem algo mais. Aí eu conheci uma analista comportamental, fiz 4 análises com ela, a mulher me descreveu assim. A partir desse dia eu falei assim, cara, o negócio errado não tá só com ele, não. Tem alguma coisa errada comigo. E eu me achava super certa. Por quê? Eu vim de uma família muito tranquila, meu pai e minha mãe são casados até hoje, não tinha violência doméstica. Aparentemente, tudo aquilo que a gente acha que pode te trazer algum dano na vida adulta, na minha infância não tinha acontecido nada disso. E pelo contrário, aí eu fui ver o tanto de problema que eu tinha, justamente por não ter essa consciência. Aí fomos fazer o curso, né, de constelação familiar. Me encontrei, minha vida virou ao avesso, entrei numa crise existencial, assim, com relação à religião, com relação a mim mesmo, com relação a tudo. Ou seja, eu peguei tudo que eu conhecia ali, que eu achava que era o certo, joguei dentro de uma lixeira e falei assim, não, aqui não dá mais não. Eu tenho que me descobrir quem que era, porque eu tinha me perdido, eu não sabia mais o que, que eu queria, o que, que eu gostava, o que, que não gostava. E eu estudando, eu vi que, eu falei assim, gente, isso aqui salvou o meu casamento, porque aí também o Luciano entendeu que tinha algumas coisas dele que ele precisava olhar, porque ele era aquele homem que era o famoso filhinho da mamãe. Então, a mulher que é casada com o filhinho da mamãe, ela passa uns apertos e muita, assim, quase que umas 70% das mulheres são casadas com homens que são filhinho da mamãe, elas não sabem. Eu não sabia. É engraçado, né? Como que a sua sombra puxa a sombra do outro, né? Então, por exemplo, se ele era o filhinho da mamãe, para ele ser o filhinho da mamãe, ele tá procurando uma salvadora. Ele tá procurando alguém que vai ser, talvez a mãe, vai ocupar ali o lugar da mãe, né? Sim, E a gente ocupa isso com maestria porque a gente aprendeu sim. assim. É muito fácil. É muito fácil a mulher ir para esse lugar. E ele tinha esse lugar mesmo de salvadora da mãe, ele entrou no lugar do pai, ele era o pai da família até hoje, o pessoal da família dele vai resolver problemas, se ele não ficar esperto, o pessoal chama ele para resolver problema mesmo, é como se fosse juiz. Então, assim, e ele trouxe isso para dentro do nosso casamento, eu sentia que eu estava casada sozinha, porque, de fato, ele não estava dentro da relação 100%, e quando a gente foi entendendo isso, estudando a visão sistêmica, a gente foi alinhando o que precisou ser alinhado e a gente conseguiu aí sim restaurar o nosso casamento, mas é assim, é uma limpeza diária. Porque isso que a gente vai falar assim, aqui hoje sobre a questão das mães é algo tão delicado, porque a mãe, né, dentro da cultura do Brasil, ela é santa. Ela é santa. Tanto que a gente, né, tem aí as questões de religião, onde a gente tem, o Brasil tem uma padroeira, né? O tanto que essa figura da mãe é santa. Então, falar que, como eu já ouvi, Renata, eu tenho até medo de te falar isso, mas eu odeio a minha mãe. Assim, a pessoa, quando ela fala isso, ela já entendeu que ela é a pior pessoa do mundo.
Mas por quê? Porque a gente veio dessa cultura onde a mãe é idolatrada. Só que toda mãe é santa? Toda mãe é perfeita? Nenhuma. Mas isso faz com que a gente tenha, né, uma imagem sobre a nossa mãe, porque tem a mãe que eu tenho e tem a mãe que eu idealizei. E quando chega um determinado momento, eu entendi que a mãe que eu tenho é totalmente diferente da mãe que eu idealizei, aí começam os problemas. Só que a criança, né, porque tudo começa na infância, a criança ela leva isso para a fase adulta, traz isso dentro do relacionamento de casal, que é a famosa, a gente chama de mala. A gente traz uma mala para dentro da relação de casal e quando você abre essa mala dentro do seu casamento, quem vai ter que carregar essa mala, a gente acha que deve carregar, é o marido e ele não dá conta. Ele não aguenta, porque é muito pesado. Então, assim, a figura da mãe, quando eu não tenho minha mãe bem resolvida dentro de mim, ela, assim, ela traz um dano muito grande pro relacionamento de casal. Muita mulher chega na mentoria de casal dessa forma. E quando a gente vai trabalhar, ela não quer aceitar. Não, mas eu tenho tudo resolvido com a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. Aí ela já começa justamente o que você falou no início da live. É, mas eu sou igual à minha mãe. E é engraçado porque elas falam assim, eu sou igual à minha mãe, com orgulho. Mas o que eu faço eu não gosto. É igualzinho minha mãe, mas eu não gosto, mas fala com orgulho. Aí você já vê essa briga, né? Do ódio com o amor da mãe ali, sem saber o que que faz, para que lado que eu vou. E isso, nossa, isso pro casamento, assim, é um dano muito grande. Então, tem as mulheres que idolatram essa mãe, que não é bom, e tem também as que excluíram de forma inconsciente, que essa exclusão também traz um dano muito grande para a relação de casal. E essa exclusão, quando a mulher ela não busca entender o porquê ou como que eu ressignifico, como que eu aceito essa mãe que eu tenho, a maioria dos casamentos não duram. Não duram por isso. Porque eu olho para esse homem e muitas vezes eu projeto nele aquilo que faltou da minha mãe e eu cobro. Então, aí entra a mulher extremamente ciumenta, que a maioria do pessoal fala assim, mas isso aí é por causa do pai. Não, às vezes não é. É porque ela tem algumas questões com a mãe. A mãe era muito insegura. Aí a mãe passa essa insegurança para a filha. Homem, não confia em homem, não. Todo homem trai. Homem não presta. Minha filha vai trabalhar, vai ser independente, porque se você depender de homem, você está perdida. Isso deixa a mulher insegura. Aí ela vai para a relação de casal com essa insegurança. Eu quero ter um homem, eu quero confiar. Só que elas não conseguem receber do masculino. O homem, o homem às vezes ele não é ruim, né? Como se pinta muitas vezes. Esse homem é isso, esse homem é aquilo, não. Mas às vezes essa mulher ela não sabe receber. Ela acha que se ela receber, ela tá traindo a mãe que falou, não confia em homem. Aí é descer ladeira. Porque se esse homem é um homem que ele tem o masculino dele ajustado e ele quer sim servir essa mulher ali com a força do masculino e ela não deixa, esse homem ele começa a se desconectar dela dentro da relação. E essa desconexão muitas vezes né, traz aí para dentro da relação a terceira pessoa que a gente fala que é a traição. Aí estoura. Por quê? Mas fulano me traiu, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas a grande pergunta é, tá, se o casamento de vocês era tão bom, se de repente aconteceu isso, por que que então vocês se distanciaram? Porque quando eu tenho uma traição que entra nessa relação, tem um distanciamento emocional entre esse casal, porque é como se fosse duas mãos, né? Eu tenho aqui e as mãos estão juntas. A mão afastada, cabe algo aqui entre as duas mãos. E a traição é justamente isso, ela entra aqui nessa lacuna. Por que que essa pessoa, então, entrou? Aí é a hora que essa mulher, muitas vezes, ela entende que a questão toda não era o homem, é ela. O que que ela também contribuiu para que houvesse essa traição? Aí tem também situações onde que a mulher está copiando a mãe sem querer. Aí escuta a história. A avó não pôde ser feliz no amor, por algum motivo. Aí a avó foi do mesmo jeito.
Aí a mãe tá assim e a filha tá do mesmo jeito. Ou seja, a filha tá indo pro terceiro, quarto casamento. Aí vai olhar. Ah, minha avó fugiu de casa porque ela queria casar com o Joãozinho, mas os pais queriam que ela casasse com o José. Aí ela não pôde ser feliz no amor. E isso vai se refazendo de várias maneiras na história dessa mulher. E quando ela não entende, é quarto, quinto casamento, assim, claro. E ela continua muitas vezes achando, não, a culpa é do homem. E nem sempre. Às vezes é esse pontinho de entender essa relação com a mãe que é muito sutil. Hoje eu comecei aqui falando, né, hoje mais cedo, sobre o quanto que é importante a gente olhar para a história da nossa família. Procurar Demais. saber mesmo, perguntar, olha, como que foi o casamento de vó, de Uhum. bisavó, né? Teve relação, não teve? Quem fugiu, quem não fugiu? Porque se a gente parar para pensar, e disse isso ontem e continuo reforçando, se a gente parar para pensar que, primeiro, todas essas mulheres que vieram antes de nós contribuem para a nossa história, porque é tipo aquela história do frango, né? Da receita do frango. Ah, mas por que você faz um frango assim? Ah, É, porque a minha bisavó não cabia na panela dela. E você faz do mesmo jeito sem saber o porquê, porque é receita de família, né? sim. E isso acontece muito com a gente. A gente acaba repetindo coisas sem consciência, sem saber o tanto que esses discursos que a gente cresce, você já cresce acreditando que você não pode confiar no homem. Ok, tudo certo. E aí você vai parar para pensar, qual que era o contexto? Por que eu não podia confiar em homem, né? Vamos, eu gosto de trazer isso que eu acho que é muito importante. Sim. Nós somos filhos, frutos de um Brasil miscigenado, feito de pessoas que foram escravizadas. Sim. E as que não foram escravizadas, não sei se vieram para cá. Ai, que lindo, estou indo para o Brasil. Não, esse país ele foi colonizado. É, Então, muita várias dor. pessoas vieram com muita dor, com muita dor, pretos, brancos, indígenas. Tem muita dor aqui nessas pessoas, Uhum. né? Então, pessoas que foram usadas ali para o sexo, para o trabalho. Então, hoje, a gente tem uma oportunidade rica de começar a construir diferente. Porque até algumas gerações aí para trás, era muito mais fácil você encontrar homens que traíam do que homens que não traíam, pelo menos no meu contexto enquanto mulher preta. Era muito mais fácil encontrar homens que traíam do que homens que não traíam. Hoje a gente tem uma disseminação de informação e de possibilidades tão maior que a gente consegue compreender que existe um outro caminho. Sim. Existe um outro caminho. E vamos começar a olhar para esses caminhos, né? Então, se eu consigo olhar para minha mãe, para a história da minha mãe, eu consigo entender, opa, isso aqui para aqui. Isso aqui. E é não aceitar mesmo, né? Assim, é não aceitar mesmo. Dentro do contexto masculino, e aí eu sei que como vocês fazem de casal, né? Sim. Dentro do contexto masculino, você percebe também como que a questão da ligação com a mãe pode afastar o marido da esposa? Sim, sim, tem um. O homem ele tem dois lados, que é o grande desafio da mentoria de casal ou da terapia de casal com o homem. Que ou ele é muito conectado com a mãe, ou ele é muito desconectado com a mãe. Então, quando ele é muito conectado com a mãe, ele é aquele homem que ele é muito bom marido. Mas ele é esse homem que ele tem uma dificuldade ali, muitas vezes, de resolver problemas do casal. Ele resolve o problema da família, da mãe, atende muito rápido a mãe, mas quando se trata da esposa, ele tem uma demora. Então, ele olha para o casamento ali, é importante, mas a prioridade dele ainda é a família dele lá de trás, é a mãe. Então, isso para a esposa é um grande desafio, que é a hora que ela vê, ah, mas a minha sogra é implicante, e as mães desses caras, realmente, tem umas histórias que você fala assim, misericórdia. Isso é sua sogra? É. As mulheres são violentas, as mulheres fazem assim de tudo para acabar com o casamento de verdade. Parece até novela, mas acontece. E tem um homem que também não quer nem saber da mãe. Esse também que não tá nem aí para a mãe, ele já é um outro tipo de homem dentro da relação. Ele já é um homem, às vezes, muito mais fechado.
É um homem que ele olha para a esposa e ele não consegue entender mesmo as necessidades do feminino. Ele olha para a mulher e ele olha assim, ah, não, isso daí é frescura demais. Ah, não. Isso daí, não. Não precisa de mexer com isso, não. Você consegue sim. Não, não vou te ajudar, não. E ele vira as costas e ele vai embora. Mas por quê? Porque faltou esse toque do feminino nele. Ou seja, o que ele tem ali, que ele precisava ter recebido dessa mãe, em questão de entender como que uma mulher funciona, como que é tratar uma mulher dentro de uma relação, ele não aprendeu. Porque ele não tem essa referência. Aí também é a questão de foi criado com a mãe, foi criado com a avó, com quem que ele foi criado? A gente já teve casos, né, com casais, com homem, que o homem ele estava indo para o sexto casamento. E o homem, assim, ele pagava cartão de crédito para a mulher de 13 mil reais. Só que a postura dele com mulher era uma postura abusiva. Ele controlava de todos os tipos. Mas por quê? Ele sofria até tortura com a mãe dele. Quando na infância, a mãe dele punha ele de castigo, assim, fazer coisas bárbaras com ele. Ela pode pegar tampinha e colocar ele de joelho em cima de tampinha de garrafa para cima. Então, assim, ele tinha uma coisa com o feminino, mas o que ele buscava nessas mulheres? O que ele não teve com a mãe. Só que ele também ele meio que usava esse sofrimento dele para também penalizar, entre aspas, a mulher que estava com ele. E ele não era um cara fiel, não. Ele traía as mulheres mesmo e ele falava: quando eu vou ver, eu tô traindo. Mas o pai dele também era assim. Então, essa falta, esse excesso ou falta de mãe também traz muito dano para a relação. E tem vários contextos que pode trazer, de várias formas, mas traz um dano muito grande. Eu tenho observado aqui nos meus atendimentos um lugar interessante de observar que muitas das vezes a mãe coloca o filho no lugar do marido e aí Aham. aquele filho ocupa o lugar do marido. Em outras vezes, a mãe coloca a filha no lugar do marido Sim. para suprir as necessidades da mãe, né? E Uhum. aí aquele filho ou aquela filha não consegue ir para a vida, porque o olho dele está sempre voltando para Sim. atender às necessidades da mãe, né? Como lida com isso? Ó, esses casos, eu acho que é um dos mais desafiadores, porque se você já chega, eu tenho algumas mentoradas assim, que é justamente, eu quero casar, Renata, quero casar, já foi noiva 3 vezes, e as 3 vezes os noivos terminaram, passaram um tempo, eles estavam em outro relacionamento, já casado com filho, e até hoje essa pessoa ainda está solteira. E você vê o contexto, né, dela falando, ai, meu pai, ela trata o pai e a mãe como se fossem dois bebezinhos. Só que eu trazendo isso para ela, olha, seu pai e sua mãe dão conta, eles são adultos. Ela se sente segura nesse lugar. Mas por quê? Porque quando ela está ainda nesse lugar de proteger os pais, ela também está na esfera da criança. Ela não está adulta ainda, ela não está mulher. E esses casos a gente vai, né, investigar. É mulher que. Deixa eu ver seu quarto aí. Vira a câmera e me mostra seu quarto. A cama cheia de ursinho de pelúcia. A parede toda rosa. Então, ou seja, um quarto de uma mulher de quase 50 anos dessa forma, aonde quem é que tá ali? É a mulher ou é a criança dela? Então, uma coisa que eu já observei muito, que quando essas mulheres elas estão nesse lugar de cuidar desses pais demais, como se fossem filhos dela ou como se eles fossem os coitadinhos, muitas dessas mulheres elas não estão na esfera da mulher ainda, elas estão ali bloqueadas num trauma da infância. E muitas delas são filhos de quê? O casamento dos pais, os pais estão juntos, já tem ele quase 50 anos de casado. Mas o pai sempre traiu a mãe. Então, ela olha para a mãe, não, deixa eu cuidar da minha mãe aqui, coitadinha. Minha mãe, deixa eu cuidar dela, que ela quer que meu pai faça com a minha mãe. Não, mas eu não posso brigar com meu pai, né? Minha mãe também é muito ruim pro meu pai. Então, ela fica ali em cima do muro. E ela estando em cima do muro, ela também, ela não vai nem para um lado do pai, nem para o lado da mãe, que é aquelas transições que precisam, né, para amadurecer ali, para ela mudar de fase, para ela adultecer, ela não sai.
ela não passa por essas fases do amadurecimento e ela fica presa lá na criança. Então, um dos desafios de atender essas mulheres é justamente você mostrar para ela que ó, os teus pais não contam, tá? Eles estão idosos, mas eles têm consciência? Tem. Eles conseguem caminhar sozinho? Conseguem. Então, ótimo. Então, agora é a hora de você olhar um pouquinho para você e deixar eles seguirem. Porque essas mulheres, elas não têm vaidade, elas não cuidam dela, roupa, não usam uma maquiagem, não usam uma unha. Ou seja, o feminino dela, elas não desenvolveram o feminino dela. É como assim, o feminino eu sou mulher, mas deixa ele quietinho aqui, deixa eu Eu ficar sou nesse mulher só lugar. por gênero, né? Sou mulher só por gênero. É literalmente isso. Você olha, ela não tem, ela não usa roupa de homem, mas também não é feminina. É igual elas mesmas já falaram comigo, eu morro de rir. Renata, eu só tomo banho, passo um desodorante ali, um tênis pé. Falei assim, então tá. Então você acorda, só lava o rosto e sai com essa cara branca pra rua. Aí é assim que eu saio. Aí eu, minha filha, mas como é que você quer que um homem olhe pra você e te ache feminina? Olha pra você. Olha, aí às vezes eu olho, pego um espelho, olha. Como é que você se vê? Se você fosse homem, você iria se achar feminina? Eu acho que se eu fosse homem, nem eu ia me atrair por mim, não. Eu não ia me atrair por mim, não. Nossa, realmente. A minha olheira. Aí que elas parecem que começam a dar conta que elas gastaram tanto tempo cuidando dos pais e elas mesmas estão ficando. E Então, o desafio o quanto que isso pode estar relacionado com a vivência com a mãe lá, né? a Porque mãe. se a gente parar para pensar nessa mulher que foi para o mercado de trabalho, que foi desbravar e tal, de fato, as mulheres, algumas antes de nós, elas tinham mais dificuldade de se ver mesmo, né? Porque pensa, primeiro a mulher está num contexto de cuidar só do lar. De repente ela ganha mais uma função, porque a mulher não compartilhou função, ela trouxe mais uma função, que foi cuidar, sair para o mercado de trabalho, mas ela ainda fica com a casa, com os filhos e com o marido ainda naquela época, porque naquela época o marido ainda era por conta da mulher. Sim. Né? Não era por conta da mãe, era da mulher. Então, dentro desse contexto, essa mulher ela também não tinha tempo. E aí, outro ponto que é importante a gente frisar. Eu preciso julgar essa mulher que não olhou para o seu feminino, né? Para a sua energia de maternagem, porque é se maternar, se cuidar. Né? A nossa energia feminina, que também está nos homens, é esse lugar do autocuidado, de se cuidar. De só passar um skincare? Não, de se ouvir, de escutar as suas necessidades, de entender o que você necessita. Mas aquela mulher naquele contexto, ela não conseguia nem se ouvir, porque ela não tinha tempo para isso. Ela estava ali preocupada em cuidar, criar, em trazer dinheiro para casa, junto com o homem nessa função. Então, a gente acaba aprendendo junto, né, através do que a gente experiencia ali na infância, muito dessas coisas, muito desses hábitos que na vida adulta algumas pessoas não levam, né, junto com elas, de conseguir olhar para você e dizer das suas necessidades, né? Sim. E tem um outro ponto também que talvez a relação dos nossos pais, né? O quanto que é importante a gente parar e olhar para essa relação para entender que a criança ela tá ali aprendendo não só com o que a mãe fala, mas principalmente com o que a mãe faz. Sim. Então, esse relacionamento, como que esse relacionamento foi? Peraí, eu vi meu pai só traindo minha mãe, eu vi meu pai bem, eu vi meu pai cuidando da minha mãe, eu vi minha mãe aceitando ser cuidada. Sim. Né? E aí eu cresço achando que eu preciso cuidar deles, porque eles agora estão mais velhos. Eu assumo, eu saio do meu lugar de filha e entro ali num lugar no meio do casal que nem é marido de nenhum, nem marido do outro. Só que a minha vida fica ali parada, no meio, cuidando de responsabilidades e escolhas que não são minhas, porque o meu lugar é de filha. Eu volto pro meu lugar de filha, né? Para eu dar conta de viver a minha vida. Essas mulheres, eu vejo elas muito, esse parado que você falou, elas ficam paradas, assim,
tentando resolver mesmo a vida desses pais ali. É como se a vida desses pais tivesse mais valor que a vida delas. Isso que você falou, né, dessas mulheres que vinham se anulando, ela repete isso. Ela se anula como a mãe se anulou. Só que ela não percebe que ela está se anulando. Para ela é normal. Não. Eles me deram a vida, né? Cuidaram de mim, pagaram uma escola particular. Agora não. Agora eu tenho que retribuir para eles o que eles fizeram por mim. Só que isso que elas fazem não retribui. E trava, porque que pai e mãe, né? Principalmente a mãe, né? Que a mãe, como o Bert Helling fala, a mãe é o portal para a vida, é o portal do sucesso. O que a sua mãe fez por você, que é te escolher, trazer para o mundo, sendo que ela tinha N possibilidades ali de não querer te ter mesmo, ou te ter e dar para uma adoção, ou entregar para uma família, e ela escolheu te ter e ficar ali, cuidar de você, se responsabilizar, isso daí nada que a pessoa fizer, pode dar uma mansão, pode levar ela para morar em Dubai, lugar mais rico do mundo, nunca vai pagar. Então, às vezes, essas mulheres elas têm dificuldade de entender isso, que por mais que elas façam, que elas anulem a vida delas, elas nunca vão conseguir pagar o que os pais fizeram, principalmente a mãe. Ela não vai conseguir compensar o sofrimento da mãe, que eu percebo muito isso. Elas ficam tentando compensar tudo que ela entende que a mãe sofreu. Só que às vezes, será que é sofrimento para aquela mãe? Às vezes não é. Às vezes é porque ela via a mãe trabalhando ali mesmo, fazendo comida, arrumando, fazendo as coisas do dia a dia, e ela via aquilo dali como sofrimento. Não, agora eu quero compensar a minha mãe pela dor que ela passou. Só que aí de novo, é ouvir, né, a mãe. Será que isso para a mãe era uma dor? Às vezes ela estava ali fazendo mesmo aquilo que ela precisava fazer e estava fazendo certo. E eu gosto de trazer um ponto seguinte, que mesmo que seja uma dor, é uma escolha. Sim. Eu preciso aprender a respeitar a escolha das pessoas, porque quando eu tô ali achando que a minha percepção é melhor do que a do outro, eu tô desrespeitando o outro. Sim, isso é Não, se verdadeiro. aquela pessoa, ela tem direito de escolha. Ai, mas ela não tinha consciência. Ai, mas ela não sei o quê. Gente, então, eu não sei. Sinceramente, não sei. E ainda assim, hoje, se eu escolher trazer consciência, esse relacionamento, como é para você? Sim. Te fere, não te fere? A partir do momento que eu trago uma consciência para aquela pessoa, se eu sentir que é necessário, a escolha é dela. Então, como que a gente passa a respeitar as outras pessoas dentro das suas escolhas, né? Desde ontem eu tenho trago muito isso, esse lugar da gente olhar para nossa mãe, respeitando a escolha que ela fez na vida dela, sobre tudo, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ela é grande e você é a pequena. Sim. Isso é um ponto extremamente importante. Ah, Grace, mas por que Bert Hellinger traz que ela é grande e você é a pequena? Olha, a vida dela teve um custo. Ela pagou o preço, ela está pagando o preço pela vida dela e pelas escolhas dela. Assim como você vai pagar o preço pelas suas escolhas. Então, enquanto eu estou olhando para minha mãe, julgando e achando que eu estou ali cuidando, ocupando o lugar de marido, tanto quanto homem quanto mulher, enquanto eu me vejo ali naquele lugar, eu deixo de viver a minha própria vida. Ai, mas alguém precisa cuidar. Tem um lugar que a gente acaba agindo com soberba quando a gente quer ajudar o outro sem que o outro peça. É soberba, porque se eu quero te ajudar sem você me pedir, eu tô achando que eu sei mais que você, que eu sou superior a você, então eu te coloco muito pequeno. E por mais que o outro não peça, às vezes eu posso perguntar: Fulano, eu tô observando tal coisa, isso que eu observei é verdade? Você precisa de algum auxílio com isso? Né? A gente pode usar o diálogo para fazer. Primeiro a gente precisa checar. Sim. Isso que eu observei é uma verdade? Acontece mesmo? E depois perguntar: você precisa de algum auxílio? E aí a diferença do auxílio, principalmente olhando para pais e mães mais velhos, ou com alguma questão neurológica e tal, é entender que
eu preciso aprender a servir, não no lugar de dizer assim, eu sei o que é melhor para você, mas construir junto com aquela pessoa, principalmente se ela ainda estiver dentro das faculdades mentais dela, Sim. né? Porque muitas das vezes a gente aqui no lugar do adulto com os pais mais velhos quer ali impor a nossa vontade. E aí, quando eu imponho a minha vontade, eu saio do meu lugar de filho, viro pai do meu pai, pai da minha mãe, e isso traz um dano para minha vida. Isso É. me desloca do meu lugar. É. E essa imposição, ela assim, ela é nítida. O pessoal é assim, é uma imposição de olhar, não, mas a minha mãe não está entendendo o que está acontecendo. É, tem um casal que a gente atendeu e que a situação da moça com a mãe era tão séria que o casamento dos pais não era bom e chegou um ponto que ela falou pro pai dela, ó, você sai de casa. A minha mãe tá separando de você. A mãe não teve coragem de falar. Ela que foi lá, conversou com o pai e falou assim: a minha mãe está separando de você. Acabou. Você pode ir embora, a gente vai cuidar dela. O casamento dela, assim, estava um caos. E ela achando que nesse caos todo, o marido dela é que estava lá, que tinha, né, a responsabilidade total do casamento não tá bom. Só que ela não percebia que ela entrando nesse caos que era o casamento dos pais dela, dela se colocando nesse lugar de juiz, porque os filhos eles fazem isso mesmo, e coloca mesmo, ó, a gente é isso aqui, mãe, você vai fazer isso, pronto, acabou. Sai mesmo do lugar de filho, vira o pai dos pais, só que esse caos que eles entram começa a refletir lá dentro do casamento deles. Isso é nítido. E na hora que a gente trouxe isso para ela, que, ó, agora você vai precisar abrir mão de ser o pai e a mãe da sua mãe, a mãe da sua mãe, e voltar para o seu lugar de filha. Você quer abrir mão disso? E é engraçado que você olha, você vê que a pessoa, ela fala que quer, mas ela chega até a chorar. Por quê? Porque quando também você está nesse lugar de salvadora da mãe, de mãe da mãe, você tem um ganho. Que é o quê? Se eu não estou bem comigo mesma, se eu não acho que se eu não me acho tão importante, se eu não acho que meu trabalho traz valor para o mundo, se eu olho para minha vida e acho a minha vida muito ruim, quando eu entro nesses lugares de ficar arrumando a vida dos outros, eu me sinto muito útil. Aí é que o povo não quer sair. Não, isso é o grande. Gente, como assim? Vamos sair? Você quer entregar isso? Ah, ai, Renata, não sei. Aí começa a chorar. Aí você fala assim, gente, não quer. Essa é uma chave. Pega essa chave e anota. Toda vez que você estiver se ocupando com a vida dos outros, você está fugindo da sua vida. Tá. É muito fácil encontrar solução para a vida de todo mundo. Muito, E muitas dessas mulheres vivem esse arquétipo da salvadora, assim, de uma forma sublime, porque aprendeu ao longo do tempo esse arquétipo da salvadora, Sim. né? E vive enraizada nele ali. Só que enquanto você é a salvadora, quem te salva? Quem te salva? Ninguém te salva. E aí você é a vítima. A vítima de quem? A vítima de você mesmo. Por que a vítima de você mesmo? Porque aí no íntimo seu ali tá assim. Ai, nossa, ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Eu tô aqui precisando de um cuidado. Ninguém me vê. E aí o corpo Sim. começa a colapsar. Porque é isso, você tá ali absorvendo um tanto de coisa que não é sua, seu corpo vai colapsar, porque ele vai somatizar isso tudo Uhum. pelo medo que você tem de olhar para sua própria vida, de olhar para sua própria história, Eu ouvi né? muito delas assim, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não aguento mais. Só que aí você para e perguntar assim, mas você não tá aguentando o quê? A sua vida ou a vida do outro? Ah, os problemas da minha mãe. Eu não tô aguentando os problemas da minha mãe. Mas os problemas da sua mãe não é seu. Mas não quer entregar. Essa mania, né, de carregar a malinha, de encher a malinha com as coisas que são dos outros e que os outros precisam aprender a resolver e cuidar da sua própria malinha. Eu gosto de uma passagem que fala assim que
as pessoas que, na maioria das vezes, as pessoas não têm medo do fracasso. Elas Uhum. têm medo é do sucesso, de Sim. fazer e dar certo. Porque aí quando ela começa a fazer, que ela vê que dá certo, ela pensa assim, gente, mas eu estava tão acostumada com aquela outra versão. É. Eu estava tão acostumada a ficar com a minha cabeça lotada de coisa dos outros, sem cuidar da minha própria vida. E tô falando de um lugar que era meu, viu? Tô dizendo aqui de um lugar que era meu. Tinha solução na ponta da língua para todo mundo. Tinha julgamento para todo mundo, mas sem calçar aquele sapato. Julgava de um Sim. lugar que talvez era ilusório, né? Era um lugar fantasioso. É um lugar Então, mais fácil. o quanto a gente consegue voltar essa seta para nós, né? Fazer esse lugar de voltar para nós, de voltar para nossa história e de decidir mesmo romper. Decidir, porque para a gente conseguir trazer para a consciência e escolher, porque é uma escolha. É uma escolha, né? Não, não é compulsório. Não é assim, ai, alguém vai chegar e vai te tirar. Não, você precisa escolher sair. Você precisa escolher sair. Você precisa escolher sair do relacionamento que te machuca. Você precisa escolher parar de ser mãe do seu parceiro. É, e a escolha mesmo. É parar de entender que esses ganhos, gente, os ganhos é muito pequenininho. É assim, mas você vê que e tem uma dependência também, tem uma dependência muito velada, que o pessoal não acredita que tem, mas tem uma dependência. Eu dependo, o Luciano, meu marido, ele fala muito isso, ele fala assim, Renata, tem pessoas que eu atendendo como psicólogo, que eu já entendi que se a gente resolver ali com ela, mostrar para ela a solução para o caos que ela está vivendo, ou se ela encontrar a cura para a doença dela, a vida dela perde sentido. Então, o que ela faz? Ela vai mesmo, né? Eu quero ser a vítima, porque eu sendo vítima, eu não perco o que dá sentido para minha vida. Que às vezes é a doença, é a mãe que eu preciso, que ele entende, né? Porque igual eu já ouvi, Renata, o problema é a minha mãe. Aí eu, não, mas o problema não é a sua mãe. Você que tá falando que a sua mãe é o problema. Por que a sua mãe é o problema? Por que você não muda de casa? Por que você não vai morar sozinha? Aí sempre tem a justificativa. Não, mas não sei o que, não sei o que. Aí volta de novo. Querendo voltar e trazer a culpa sempre para quem? Para a mãe. Só que o problema não é a mãe. O problema é você. Você pode sair de casa. Por que você mora com ela? Você tem quase 40 anos nas costas. E tá morando com a sua mãe. A sua mãe é o problema? Ah, mas é porque minha mãe não compra nenhum gás. Ué, mas se a sua mãe não compra nenhum gás, deixa o gás acabar. Ela vê que não tem gás, que não tem como cozinhar, ela compra. Ah, mas ela pega e me liga para comprar o gás. Não compra, não atende. Então, tudo é uma escolha. Só que depende, o que, que você quer? Que é o que vai te mudar o seu caminho ali. Mas esse é o quê do negócio que muitas vezes é o medo. Esse movimento dentro da relação, né? Quando a gente se dá conta de que a gente está no lugar da criança, querendo ser atendida dentro das nossas necessidades, porque o que eu gosto, né? E aí uma outra chave aí para quem tem relacionamento. O relacionamento ele funciona com acordos. É É. todo santo dia. Todo santo dia. Acordos que a gente refaz quando necessário, né? Porque um relacionamento, ele é uma decisão, uma escolha que a gente faz. Não é, olha, me apaixonei, estou perdidamente apaixonada e a gente está aqui vivendo. Amor é construído mesmo, construído Uma diariamente, decisão. naquela escolha que a gente faz junto, né? A gente está ali fazendo aquela construção e aquela escolha junto. Ok, eu era a dominadora, eu era a mãe, eu era a que mandava em tudo. Grace, cansei desse lugar. Quero sair desse lugar. Conta para nós passos. Ó, primeiro, você tem que entender que a decisão é sua. Então, quem tem que sair é você. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero sair desse lugar. Mas ela fica esperando o outro mudar para ela se sentir segura de sair desse lugar. Ah, não, eu quero sair desse lugar. Mas eu quero ver se o meu marido vai mudar. Porque e se ele não mudar? E se ele não pagar as contas? Deixa as contas sem pagar. Então, ou seja, o primeiro passo é decisão, é sustentar a decisão. Não, eu quero sair desse lugar. Então, independente do que aconteça,
Ele não pagou a conta de luz, ele não pagou a conta de água, cortou a água. Deixa cortado. Você tem que se sustentar. Porque se você não se sustenta na decisão, você volta. Aí voltou, acabou. Aí você fala assim, ah, quer saber? Não quero saber disso que mais. Não, deixa do jeito que tá. Então, o primeiro passo é sustentar a decisão de querer sair desse lugar. Segundo, entender que às vezes vai doer. Porque você vai precisar olhar muitas vezes para traumas lá da sua infância, que você não gosta nem de falar. Tem coisa que às vezes a pessoa ela lembra, mas só de falar ela não quero tocar nisso aqui. Vai ter sim que às vezes confrontar internamente pai e mãe, cortar laços emocionais, o famoso cordão, né, umbilical aí com o pai e com a mãe, e entender que isso é uma escolha que você vai fazer e que ela tem que ter manutenção constante. Porque se você não der essa manutenção, você volta. A tendência da gente voltar e você volta assim rapidinho. Porque é um caminho que a nossa mente já conhece. É um caminho que você já conhece. Você volta assim rapidinho. Então, é sustentar a decisão, entender que vai doer e manutenção constante. Se você conseguir manter pelo menos esses três aqui, você consegue. Aos poucos, mas você vai conseguindo, respeitando o seu tempo, você consegue. Porque o que eu atendo muito, né, lidando muito com mulheres, a gente vê muita mulher reclamar assim, ah, mas o meu marido não faz. Ah, É, mas meu namorado não faz. é, Ah, mas ela não precisa fazer mesmo, não, é porque você faz primeiro. é. Você faz primeiro, e aí trazendo uma história que é minha, né? Eu já fui muito com o Yang muito alto, né? Com o meu masculino muito alto. Sim. Então saía atropelando tudo. E aí teve um relacionamento que o excesso do meu Yang matou o meu parceiro, assim, matou, coitado. Porque ele É, foi se sentindo cada vez mais inferior, né? Ele ia. E isso tudo estava relacionado ao meu julgamento com relação com mãe e pai. Então, precisei, ok, aquela relação terminou, eu fui fazer um processo de detox e entender, olha, eu passei por tantas relações, essas relações têm coisas que são muito parecidas. Se essas relações têm coisas que são parecidas, o BO tá comigo. sim. E é não ter medo de falar, ó, o BO tá comigo. Porque se é 50-50 para cada lado. Ok, Sim. ele vai resolver os 50 dele e eu vou precisar resolver o meu 50. E aí eu fui olhar o BO tá comigo aí, fui catar um tanto de julgamento da minha mãe, um tanto de julgamento do meu pai. E julgamento de coisas que a minha criança sentiu e não necessariamente eram a verdade. Sim. Eram percepções. Era a percepção da minha criança. Eu posso ir lá e falar com a minha criança, ai, não era isso, você. Não, eu acolho ela porque de fato ela sentiu. Ela Uhum. sentiu aquilo mesmo, né? Ela olhou daquela forma mesmo, né? Então a gente acolhe nesse lugar de dizer, olha, então, eu sinto muito, né? Sinto muito que você tem experienciado esse tipo de situação, né? O que a gente pode fazer agora é eu cuidar de você. É eu que vou Sim. cuidar de você aqui. Aprender a se maternar e a trazer essa autorresponsabilidade. Porque nada que a gente fizer vai voltar lá e mudar o que foi lá. O que Não, o que aconteceu, aconteceu. foi, tá no áscara da vida. Isso é uma coisa. É E fato. uma outra coisa que é isso, assim, se a gente não começar a parar e olhar para nós sem nos culpabilizar, mas no lugar de pega a sua responsabilidade para você. Eu tô aqui querendo um homem com a energia yang mais ajeitada, mais no lugar. Não quero perder a minha energia yang, quero ter mais energia yin. E aí, para quem não sabe, energia yang é masculina, energia yin é feminino, são Sim. energias. Uhum. Ah, quero ter as duas energias, mas na primeira oportunidade eu tô ali mandando e desmandando no marido, eu tô ali fazendo tudo, eu tô ali batendo prego, eu tô ali assumir nesse lugar. Qual que é a chance de eu ter um marido dentro da energia dele?
É 1%. Porque é engraçado, você tá falando assim da energia do Yang, né? E a mulher, quando ela tá muito no Yang, ela tá muito no masculino. Essa mulher, igual você falou assim, né? Você mata o homem. É porque o homem, ele quer uma mulher que deixe ele ser homem. Quando essa mulher não deixa ele ser homem, ele se sente menos homem mesmo. Aí, muitas vezes, né? Como eu já ouvi, de uma mulher assim, Renata, mas eu faço isso, eu faço aquilo, meu salário é isso, meu salário é aquilo. Ele me trocou, ele tá agora com uma mulher, a mulher não ganha 1/3 do que eu ganhava, a mulher assim, ele dá tudo para a mulher. Eu falei assim, pois é isso aí, ó, ele queria te dar tudo. Só que aquelas mulheres que falam assim, eu quero marido, quero um homem, mas eu não aceito um homem mandar em mim, vir me controlar, fazer isso, fazer aquilo. Pronto. Aí ele encontra uma mulher que entende que o que ele quer dar para ela não quer dizer que ela não possa fazer, ou que ela não possa ter ou conquistar. E ele também não está falando que ela não consegue, que ela é incapaz. Ele só quer dar para ela. Se a mulher está aberta, o cara vai te dar um mundo. E se abrir para receber, né? Porque se eu não recebi dos meus pais tudo que foi possível, do jeito que foi possível, pelo preço que custou, se eu estou nesse lugar de julgar os meus pais e de não receber mesmo, eu trago muito isso para minha vida, né? E precisei fazer isso várias vezes. Receber a vida do jeito que ela vem. Sim. Do jeito que ela vem. Com tudo que vem. Tem dor? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem desafio? Tem. Tem abusos? Tem. Tem. Entende? Mas ainda assim, tudo isso que aconteceu foi importante para que eu chegasse hoje nesse lugar. Nada que eu fizer aqui hoje apaga o que aconteceu. Uhum. Então, ao invés de eu ficar brigando, não. Ok, me doeu, eu volto nessas partes e acolho as minhas partes que viveram essas coisas. E aqui hoje eu faço uma escolha diferente com a minha vida. É trabalhoso? É trabalhoso. É trabalho. Vai doer. Vai doer. Com certeza vai doer. Vai doer e vai libertar. Não é que é o melhor de tudo. E liberta mesmo. Vai doer e vai libertar. Então, para a gente caminhar aqui para finalizar, Renato, o que você diria para mulheres e para homens também, nesse lugar de olhar para suas mães para poder conseguir construir uma relação de casal, uma relação boa, e até mesmo as que não querem ter relação, tá tudo bem, que essa relação seja boa delas com elas, né? Antes, não, pode responder essa, porque aí depois eu vou abrir aqui para pergunta. Eu vi que já tem umas 3 perguntas aqui. Primeiro, olhe para sua mãe e para o seu pai e entenda que, assim como você passou por muitas coisas, às vezes eles passaram por coisas 3, 4, 5, 10 vezes pior do que a gente passou. E eles conseguiram sobreviver. Então, ou seja, eles também sofreram. Eles também passaram por muitos momentos difíceis e muitas vezes o que eles de fato deram pra gente, que eles deram conta, é o que eles entendiam que era o certo e era o que eles tinham para dar. Às vezes eles até queriam dar mais. Só que eles olhavam, como é que a gente vai fazer? Não tem recurso. É isso aqui. Então, olhar para esse pai e para essa mãe com um pouquinho mesmo de empatia, um pouquinho de amor, e entender que eles também sofreram. Né, para as mulheres que têm mães, que têm doenças mentais, mães que foram, né, estão ainda indisponíveis, que eu, às vezes, eu converso com muitas mulheres que têm mãe, que tiveram depressão pós-parto, depressão, ou são mães bipolares, narcisistas, e assim, o tanto que essas filhas são ressentidas com essas mães. Mas essas mulheres, elas não estavam disponíveis. E elas não estavam, não é porque elas não queriam, porque era mental. Elas mesmas não estavam percebendo o que estava acontecendo ali. Elas tiveram um filho, e muitas vezes quem cuidou foi a avó, foi tia. Ainda bem que você teve uma avó, teve uma tia para cuidar de você. Então, ou seja, até mesmo nessa indisponibilidade ali emocional dessa mãe, essa mãe entendeu que o melhor que ela podia para fazer para aquela criança é: toma, mãe, toma conta aqui, toma, tia, toma conta que eu não dou conta, não. Então, isso também é uma expressão de amor. Só que, às vezes, o que a gente quer ouvir, os nossos pais nunca vão nos dizer com as palavras que a gente quer ouvir.
mas eles estão dizendo isso de outras formas. Então, isso é tanto para o homem quanto, né, para a mulher. É olhar para esses pais com um pouquinho de amor, com um pouquinho de empatia, entendendo que eles têm dores como a gente, que eles são iguaizinhos a gente. Também sofreram. Que da mesma forma que a gente acha que eles nos fizeram sofrer, os pais deles também, os nossos avós, fizeram eles sofrer de alguma maneira. Ou seja, um pai e uma mãe sempre vai traumatizar um filho. Não tem como. Então, esse é o pontapé inicial. Quer ter um relacionamento de casal saudável, duradouro? Olhe para os seus pais com amor. Entenda a sua história. E se no namoro você está vendo que o negócio está complicado ali, não casa sem resolver. Porque chega no casamento, não melhora. Piora 10 vezes. Isso é fato, não melhora. O pessoal acha que melhora, não melhora, não. Eu gosto muito de uma fala de olhar com generosidade, sabe? Porque às vezes tem histórias que a pessoa não vai conseguir nutrir esse lugar do amor, não, sabe? Não. Mas olhar com esse olhar humanizado. Essas pessoas são seres humanos com Sim. histórias. E eu gosto muito de, às vezes, olhar para os meus pais aqui no meu pensamento, nesse lugar de colocar eles como crianças. Né? Olha para você ver, eles foram crianças, eles tiveram uma infância, eles viveram coisas boas, coisas desafiadoras, assim como eu, né? Então eu humanizo essas pessoas e quando eu humanizo essas pessoas, eu me humanizo. Quando eu consigo olhar com generosidade para as pessoas, eu olho com generosidade para mim também, para a minha história também. E aí eu vou deixar uma ferramenta para quem chegou aqui por último. Para quem já é casada, eu tenho aprendido muito a falar a partir da minha necessidade. Sim. Tenho escutado lugares de escutas melhor, né? Então, por exemplo, quando eu quero dizer algo para o meu marido, eu falo com ele assim, meu bem, eu estou sentindo que eu preciso de tal coisa. Será que você consegue me ajudar? Será que você está disponível? E aí, se ele não tiver, ele vai me falar. Às vezes, a minha necessidade só vai ser suprida com ele. Às vezes, a minha necessidade pode ser suprida de outras formas. E Sim. se tiver outras formas, eu procuro outros lugares. Essa é uma ferramenta. E uma outra ferramenta que eu uso às vezes, ele faz alguma coisa que me deixa muito fula. E eu olho para ele e falo, meu bem, quando você faz isso, a minha mente me conta que. Aí eu falo com ele tudo que está na minha mente. Isso é verdade? A sua ação, o que você fez, foi com esse intuito? E aí ele vai me trazer o que é, o que não é. Para quê? Para desmontar essa questão. Ei, marido, te amo. É para desmontar um pouco o tanto de coisa que a mente fala e que às vezes não nasceu ali no relacionamento. Porque o parceiro, ele é um espelho. Então, muitas das vezes, ele vai retratar dores que a gente viveu em diversos outros momentos da nossa história. Então, para eu começar a criar novas narrativas, eu preciso, quando isso vem na mente, eu preciso dar conta de comunicar com o outro. Eu preciso dar conta de dizer, olha, minha mente, ela disse isso, ao invés de eu apontar e falar, você fez isso, isso. Não, olha, a minha mente, ela falou comigo tal coisa. É verdade essa informação? Porque você checa com o outro. Se isso é ou se isso não é. E se abre um espaço de diálogo. Claro que a sua intuição vai te trazer um tanto de coisa. Claro que a maneira com que o outro vai lhe falar vai te trazer um tanto de coisa. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade de transformar o relacionamento. O relacionamento sai de um ringue e vira um espaço de construção. Porque eu falo com o outro a partir de um lugar de entendimento. Não num lugar de acusação, né? Não estou te acusando, eu estou te perguntando, isso é verdade? Isso pode acontecer? Estou precisando de um chameguinho, você tem um tempo para mim? Me coloca aí na sua agenda. Isso não me deixa menor. É isso dá uma Isso diferença faz... na forma de falar, né? Faz muita diferença. Isso, né? Isso faz o outro entender que ele também é importante e faz eu entender que eu também posso ter acolhimento, eu também preciso de carinho, eu também preciso de cuidado. Eu sei me dar? Sei me dar.
sei me dar. Mas de vez em quando eu também quero e tá tudo bem, querer. Então, acho que são as duas ferramentas que eu queria passar. Gente, se tiver pergunta, manda aí que eu vou caçar uma que tá aqui bem no inicinho, que eu vou fazer para Renata. Para a gente encerrar, que eu acho que ela tem a outra live no canal dela. Renata, fala do seu trabalho. Essa live que eu faço toda terça-feira, né? A gente fala sobre o comportamento feminino, né? Como alinhar esse comportamento feminino para ter um relacionamento de casal, alcançar esse relacionamento de casal saudável e duradouro. E eu tenho a mentoria de casal e a mentoria sistêmica, que é onde eu atendo mulheres que têm essa dificuldade no relacionamento, que o casamento tá um caos, mas o homem não quer fazer mentoria, não quer fazer terapia. Como é que eu faço? Vou separar? Não, tem como mudar essa situação. Só que eu preciso ter consciência de algumas coisas, entender o que está acontecendo. Primeiro, como que esse casal tá? Tá conectado? Tá desconectado? Teve traição? Não teve? Quem traiu? Então, eu faço todo um mapeamento dessa relação para a gente trabalhar junto a solução, como aplicar isso. E a mentoria sistêmica individual é para as mulheres que não conseguem. Renata, já tô noiva, terceiro noivado, eu não consigo, tô separada, não consigo esquecer meu ex, como é que eu faço? Aí a gente vai trabalhar também, entender ali o que está acontecendo, mapear, né, essas dores que precisam ser olhadas para construir uma nova mulher para ela ter esse relacionamento saudável e duradouro. Então, a gente sempre vai trabalhar com a origem, que é o que eu gosto muito, essa base sistêmica eu amo, porque, é assim, se você for na raiz, você entende é outro negócio. É outro negócio. Aí você vai entender que tem coisa que é crença, que você pode ter você consegue, né, trocar o óculos ali, não. Então não é isso, é isso aqui. Então, assim, eu amo trabalhar com essa visão sistêmica, com essa base, né, na origem. Isso mudou minha vida e eu acredito que muda a vida de outras pessoas, sim, se a pessoa falar assim, não, eu quero. Eu vou sustentar a minha decisão, eu vou até o fim. A pessoa consegue, tem mudança. É isso. Aqui a Tânia, ela perguntou o seguinte: quando o marido enfia a mãe nos assuntos dele com a esposa, tipo, minha mãe falou isso, minha mãe faz isso e por aí vai. Como ela lida com isso? Bom, ele está fazendo uma comparação, né, entre a mãe e ela. Provavelmente, esse marido pode ser o famoso filhinho da mamãe. Que, ou seja, a mãe o tempo inteiro está na relação ali. A mãe mora lá nos Estados Unidos, mas ele não cortou ainda o cordão com a mãe. Primeira coisa que eu aconselho é não falar mal dessa mãe. Porque se ela fala mal dessa mãe, ela já distancia esse marido. Então, ela tem que olhar para esse marido e, sim, nossa, sua mãe falou isso, beleza. Mas o que você acha? Você acha que isso que a sua mãe está falando vai resolver o nosso problema? Porque o nosso casamento está vivendo isso, isso e isso. A sua mãe tem essa visão, mas ela não está aqui. Como é que nós dois vamos resolver? Então, ou seja, ela tira a mãe, porque costuma muitas vezes a mulher assim começar só a falar da sogra. Ah, que você faz tudo para agradar sua mãe, é sua mãe. E ela só, em vez dela colocar a mãe no lugar, ela traz a mãe para dentro da relação. Então, quando a mulher ela muda essa postura, ela não acusa, ela não ataca e traz a responsabilidade para eles dois como casal, ela ao pouquinho ela vai tirando essa mãe do meio da relação. Mas a postura é mais ou menos essa. E entender também, né? Ele é o filhinho da mamãe, porque pode ter mais coisa aí também envolvida. Mas no primeiro momento, isso ajuda muito. Ela não acusar e trazer sempre a solução para os dois. E tirar ela aos pouquinhos da relação. Não ficar falando só dela, trazendo ela o tempo inteiro. A Maria Luísa perguntou aqui: minha mãe sempre mais madura, firme e diligente que meu pai. Ela trouxe uma afirmação. Como que você pode olhar essa afirmação? Pois é. Ela afirmou. Aí essa afirmação dela, ela tá querendo, ela tá elogiando a mãe ou isso é uma crítica? Eu admiro a minha mãe nisso ou eu estou criticando a minha mãe com relação ao meu pai? Porque pode sim, isso pode ser uma qualidade da mãe dela, mas como que ela tá vendo isso? Porque a forma como ela vê é que vai interferir aí no caminho que ela vai trilhar. Ela admira isso, ela acha isso uma crítica. Isso é sobre uma percepção, né? Não tem certo nem errado, tem percepção, Não, né? percepção. E aí isso acaba dizendo, inclusive, das relações com o masculino, porque qual que é o Sim. olhar para o pai? Que Né? ela fala A mãe ali, a toda poderosa, e o pai, pois né? é. Ela é madura, firme, empoderada, nanã, e o pai
Então, é um olhar, né, que precisa de ir mais para entender melhor, né? Porque isso A daí ela tá Dan- falando dos dois. Ou isso é crítico admiração, por um, por outro ou pelos dois. Eu tô criticando um, admirando o outro, como que ela percebe isso? e a gente não está aqui pontuando nesse lugar de certo e errado. São Sim, percepções que sim, nos levam para análises diferentes, né? sim, É abrir e não ter vergonha de expor o que eu penso mesmo sim, real, porque sim, é isso que vai trazer um novo direcionamento sobre o que aconteceu na minha vida, como que são minhas relações, né? É essa coragem de ser verdadeiro com o que sente. sim. A Dani falou aqui, é tão louco isso que quando vem para o consciente, vem com tanta clareza que me pergunto por que vivi tanto tempo nesse lugar de repetição de padrão. Que É bom, né? Ter doideira. consciência. Quando você acorda, você fala assim, meu Deus, como que pode? Como que eu consegui viver? Porque tem hora que eu falo, gente, como que eu consegui viver tanto tempo daquele jeito? Eu falo, meu Deus do céu, não tem lógica. Mas é bom demais sair. Quando você sai também, você não quer voltar, não. O Ralph está aqui falando, meu digníssimo. Falem o que vocês desejam ou sentem com os maridos. A gente demora a perceber. É, isso é fato. O homem tem uma percepção muito diferente do emocional aí da mulher. O homem, ele olha, ele não consegue muitas vezes fazer essa leitura que a gente faz do homem. Então, isso que o Ralph está falando, isso é verdade. Precisa ser falado mesmo. E nem é só para as relações afetivo-amorosas, né? Que a gente consiga dialogar mais, que a gente É, consiga no se geral. comunicar mais, né? Enquanto criança, a gente tem muito medo de falar, porque Tem. muitas das vezes a gente não foi atendido. E aí a gente cresce com esse medo de expor o nosso desejo. É. Então, hoje adulta, né? Eu gosto muito de trazer isso, hoje adulta, hoje que você é adulta, que você pode trazer a responsabilidade para você, Sim. né? Como que você escolhe comunicar e dialogar as coisas que são importantes para você, né? De que forma você dialoga isso? Como que você comunica? Como que você constrói essa comunicação com os parceiros e com as pessoas que nos cercam, né? Que para mim a Uhum. comunicação é mãe da vida. É. E aí, Renata, eu sempre oriento as meninas, porque tem gente que tem dificuldade de conversar, porque ela tem dificuldade até de perceber o que ela sente. É você pegar um papel com calma e escrever. Tentar escrever no papel aquilo que você está sentindo naquele momento. Porque às vezes a pessoa está sentindo um monte de coisa, ela não consegue falar para o outro. Mas só que nem ela mesma sabe o que ela está sentindo. Então, é uma técnica para você começar a desenvolver isso, a pôr isso para fora, porque teve gente que quando era pequena não podia falar, porque se falasse apanhava, ou cala a boca, menino, isso está falando é besteira? Ai, mesmo, então o que eu falo não tem valor, a pessoa se fecha. Escrever ajuda a pessoa a começar a se perceber. Ó, eu sinto isso aqui. Nossa, eu nem imaginei que isso aqui era isso que eu sentia. Aí ela vai conseguindo melhorar essa comunicação dela a partir da escrita. Nossa, ajuda muito, é uma ferramenta poderosa também. elaborar, né? Para a Sim. gente finalizar, hoje eu ouvi um negócio que é muito importante aí, eu vou deixar aqui para vocês de Uhum. reflexão. Agradeço o tempo de vocês, a escuta de vocês, agradeço a Renata a disponibilidade de ter aceitado aí o convite. E aí o que eu vou deixar de reflexão é o seguinte, olha, a gente viu aqui que tem padrões, Sim. a gente viu aqui que tem coisas que aconteceram na nossa vida que impactam a nossa vida no dia de hoje. Só ver não é o suficiente. Precisa reelaborar. Precisa construir novas possibilidades. Então, tem 1 milhão de ferramentas. Tem 1 milhão de ferramentas, né? Não precisa ser comigo, Grace. Não precisa correr, né? Assim, se for que ótimo, que maravilhoso. Mas é importante que entendeu, percebeu, gente, vai atrás. Não Sim. se permita mais viver dessa forma. Vai atrás. Tem jeito, vai atrás. Dá para ter uma vida melhor, dá para ter uma vida mais harmônica, mais feliz. Vai atrás. Então, é isso. Para Sim. hoje. Quer trazer mais alguma coisa, Rê? Quero te agradecer, Grace, né, pelo convite. Aprendo muito com você lá no seu feed. Tudo que você posta, que você coloca de vídeo lá, eu leio, eu escuto, porque a sua percepção de vida é uma percepção assim, muito rica. E a gente precisa mesmo, às vezes, né, aprender com outros. Eu falo, gente, aprender nunca é demais.
Então, eu amo aprender, eu adoro esse lugar de sentar e aprender. Eu acho que é um lugar assim onde você recebe muita cura. Então, essa live aqui é para mim também como cura, porque eu ouvindo, eu falando, eu também internalizo muita coisa. Aí a hora, não, eu acho que eu não estou percebendo isso aqui, não. Preciso perceber isso mais. Então, esse lugar para mim também é esse lugar de cura, porque eu entro nesse processo de cura diariamente. Porque a gente, como terapeuta, se a gente não ficar atenta, a gente começa a querer arrumar a vida de todo mundo. E a nossa vida vira, ó. De Então, cabeça para baixo. esse lugar aqui, ó, de sentar e ouvir também é muito bom. Então, eu te agradeço pela troca, né? Porque isso aqui para mim foi muito rico, trouxe cura para mim também. E agradecer, né? Todo mundo que estava presente aqui, que nos ouviu, né? Gratidão pela troca, porque isso é uma troca, isso é rico demais, não tem lugar igual, tá? Gratidão mais uma vez, Grace. Obrigada e obrigada a todo mundo que estava aí com a gente até agora. Até amanhã tem live de novo e a gente vai Tá. falar sobre saúde, sobre mulher e saúde. E na quinta-feira a gente vai falar sobre dinheiro com a Rejane. A Rejane vem para cá para conversar com a gente, minha mestra Rejane. Rejane, Então, sem comentários. vem cá entender como é que o dinheiro Sim. chega, né? E na quarta-feira vem conversar sobre saúde da mulher. Sim, Um beijo, Rê. Beijo, Até. gente. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.